Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ECL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, a gente vai falar do Focus, que não saiu na segunda, mas saiu hoje de manhã. Então, a gente vai ver o que o mercado está esperando aí para os principais indicadores macroeconômicos do país. A gente vai falar também dos assuntos relacionados a crédito, porque saíram as estatísticas do Banco Central. E a gente vai ver como ficaram as principais taxas de juros, a inadimplência, como é que está o comprometimento de renda da família. E na esteira disso, a gente já vai falar do lucro dos bancos, vamos falar do lucro do Itaú, que superou as expectativas, cresceu em relação ao trimestre do ano anterior, e vamos também falar aí de outros assuntos com vocês. Tem IGPDI, tem outros pontos aí da Ásia que devem mexer com a nossa abertura aqui hoje de manhã. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Finalmente o foco saiu. Não saiu muito, né? Porque na verdade não mudou muita coisa, na verdade não mudou nada, né? Mas a gente vai explicar aí o que está acontecendo com o Focus. Saiu o IGPDI, que teve uma queda, mas o preço aos consumidores se elevaram. A gente tem também as estatísticas de crédito, o lucro do Itaú, que mais uma vez, adivinha, foi recorde, cresceu mais do que o esperado, mais uma vez banco lucrando bastante. Mas vamos começar já com a agenda do dia, Débora, para mostrar para o nosso telespectador o que ele deve esperar aí no dia de hoje. Hoje a gente teve aí durante a madrugada a decisão de política monetária da Austrália. Então a gente teve por lá decisão de juros, né, novidades ali na Austrália. Temos também aí as encomendas à indústria sendo divulgadas hoje pela manhã na Alemanha. Né? Na zona do euro temos as vendas no varejo, todos eles aí relacionados a dezembro. Agora às 8 horas da manhã a gente teve a divulgação da ata do Copom, essa sem muitas novidades também, né, relacionadas aí à última reunião de política monetária da semana passada. O IGPDI, que a gente vai passar aí com detalhes para vocês, de janeiro, divulgados pela FGV. Relatório Focus do Banco Central, né? Então a gente teve a divulgação aí sendo postergada para terça, como a gente viu na semana passada. A nota de crédito, que são justamente aí as estatísticas de crédito, a gente vai falar também sobre esse assunto. Hoje um ponto que deve ficar aí também no radar é que 4 dirigentes do Fed vão falar durante a tarde, tanto em eventos aí, como também vão dar seus pronunciamentos. Depois do Jerome Powell jogar um balde de água fria no fim de semana no mercado, vamos ver como é que esses discursos vêm aí ao longo do dia, porque eles podem reforçar aquela expectativa que já está bem afastada de corte dos juros em março, né? Já agora sendo aguardada para maio. A gente tem também balanços aí depois do fechamento, a gente tem balanço da TIM, da Ford, da UBS, e em Taiwan o mercado já está fechado aí devido a feriado. Então hoje a gente tem na discussão central aí, os presidentes dirigentes, na verdade, do Fed ao longo da tarde. Isso deve ganhar uma atenção justamente depois do Jerome Powell falando no fim de semana. E assuntos aí, divulgações importantes para a gente entender aí termômetro de inflação, né, o que esperar do IPCA, que também sai nessa semana. Temos as estatísticas de crédito, então pontos importantes sendo divulgados hoje, e os balanços também devem ficar aí na centralidade. Vamos colocar então já a notícia aí no nosso site, né, que está repercutindo um pouco aí que os Estados Unidos estão operando misto. Mas a gente tem novidades na Ásia, vídeo foi vazado, né? Então teve um vídeo vazado aí de uma reunião com o Xi Jinping, e isso aí fez com que as bolsas, principalmente na China, virassem um foguete, né, Débora? Exatamente. A Bloomberg, na verdade, ela vazou ali, não vazou, mas uma fonte disse que o pessoal, né, do governo e o Xi Jinping estavam para se reunir para conversar sobre possíveis estímulos no mercado financeiro. E essa notícia, ela veio junto a outros pontos que devem estimular o mercado por lá. Então a gente teve o órgão regulador chinês ali num primeiro ponto, estimulando a recompra de ações, distribuição de dividendos, pontos que fossem ali impulsionar o mercado asiático para cima, mercado asiático chinês aqui no caso, que tem enfrentado algumas fragilidades. Então a gente teve essa primeira notícia desse órgão regulador chinês, colocando esses pontos aí como pauta para tentar estimular o mercado financeiro.
Em seguida, um fundo acabou entrando ali, fundo que controla bancos estatais, que tem ali operações importantes, também se pronunciou que vai aumentar ali suas posições em ações. Então a gente tem esse aumento, né, essa compra de ações, essa entrada maior aí no mercado acionário por esse fundo importante. Então a gente vai ter também um estímulo vindo por aí. E em seguida a gente teve essa divulgação da Bloomberg que acabou trazendo aí um arremate final para jogar as bolsas para cima. Então a gente tem 3 pontos pelo menos aí que sugerem algum estímulo no mercado financeiro chinês. Isso fez com que o Xangai Composto se recuperasse. Então, se o Xangai Composto vinha ali de dias mais difíceis, né, enfrentando quedas e trazendo ali bastante incerteza, hoje ele conseguiu se recuperar. O Xangai Composto subiu 3,18. Como vocês podem ver aí, o movimento dele, né, foi bastante ascendente, ele fechou numa alta importante. E aí eu até chamo atenção para os gráficos que estão na lateral, porque a gente tem ali movimentação em tempo real do Ibovespa, do índice de commodities e do dólar. E a gente vê que a gente está tendo quase um acompanhamento tanto do Ibovespa como do índice de commodities em relação ao movimento dessa madrugada do Xangai Composto. Então, por mais que a gente tenha tido até algum movimento mais de queda em algumas commodities, como no minério de ferro, isso não foi suficiente para trazer pessimismo. Os ventos estão vindo da Ásia para cá com um otimismo bastante grande, justamente puxados aí por esse movimento do Xangai Composto na madrugada e desses estímulos da China. Então a gente sabe, né, a situação, principalmente de setor imobiliário e outros setores ali mais sensíveis que estão sofrendo na China, então isso deve vir aí como uma ação direta do governo para tentar reverter essa situação. A notícia foi muito bem recebida e a gente vê justamente aí nosso índice reagindo a isso, o dólar caindo, e o índice de commodities também reagindo a isso, até porque petróleo hoje também está no movimento mais ascendente. Vamos falar do Focus então, Débora? Vamos para o Brasilzão aqui, porque saiu finalmente o boletim Focus e não mudou literalmente nada, literalmente nada. Até parece que o pessoal falou, não, já chegando no carnaval, eu acho que eu vou aproveitar esse fim de semana. Foi nos bloquinhos aqui de São Paulo, teve bloquinho na Faria Lima, acho que estava todo, o mercado inteiro foi naquele bloquinho lá, porque não teve nenhuma mudança. Está vendo? Está tudo assim com sinalzinho de igual aqui, igual. Então não teve mudança de nada. Ainda se espera um IPCA, ou seja, uma inflação de 3,81 para esse ano e de 3,5 para o próximo. Você tem uma expectativa de PIB de 1,6% esse ano e de 2% para o próximo. O câmbio ainda é esperado em R$ 4,92 para esse ano e R$ 5,00 para o próximo. E a Selic deve fechar em 9% esse ano e em 8,5% para o próximo. Então, o que a gente teve? Primeiro, a gente teve uma ausência de dados muito relevantes. O único dado que poderia mudar alguma coisa é a produção industrial, mas a produção industrial de 2023 que saiu, então ainda não tem expectativas para 2024. O pessoal do Boletim Focus não liga muito, deveria ligar mais, né, mas não utiliza muito os PMIs para fazer suas projeções, então você teve quase que uma ausência completa de dados por ano de 2024, e a inflação também não teve nenhuma novidade, e isso fez com que o Boletim Focus ficasse assim, nessa estagnação completa, né? Então, sem grandes novidades, sem muitas mudanças. Talvez essa semana temos algumas mudanças, principalmente na inflação, porque vai ser divulgado o IPCA no dia 8, quinta-feira, né? Então pode ser que antes do pessoal do mercado financeiro ir para os bloquinhos na sexta-feira, eles vão lá e mudem a expectativa do IPCA. Mas tirando isso, assim, deve ser algo que vai ficar bem estagnado. Não deve mudar muito a percepção de câmbio e Selic aí nas próximas divulgações. Talvez mude somente a de inflação, né, Débora? Exatamente, porque essa semana tem divulgação importante aí do IPCA. Mas enquanto a gente espera o IPCA, a gente tem o IGPDI que foi divulgado hoje, né, André, pela FGV? Exatamente, o IGPDI é um daqueles índices da Fundação Getúlio Vargas, que é feito pelo IBRE-FGV, né? E você teve uma queda de 0,27% em janeiro, né? Então são os dados de janeiro de inflação já começando a sair. A gente vai colocar aqui para vocês como que foi, então, o IGPDI em janeiro, né? Que ele teve uma queda geral de 0,27 no acumulado em 12 meses, ou seja, de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, ele já caiu 3,61%, mostrando, então, uma deflação no índice.
mas essa deflação está vindo do preço aos produtores. Então, novamente, a gente teve uma queda considerável dos preços aos produtores, 0,59% nesse mês, o que fez com que o IPA, que é o preço ao produtor, chegasse em 6,31% de queda em 12 meses. Mas o mais importante, o que mais a gente tem que ficar olhando, porque isso aí sim pode ser um termômetro para a gente já observar o IPCA, foi uma alta, que é bem considerável, inclusive, de 0,61% esse mês, fazendo o IPC chegar em 3,36% no acumulado. E novamente a gente teve dois grupos que pressionaram muito a inflação. E normalmente a inflação nos meses de janeiro, fevereiro e março costumam ser mais elevadas, porque você tem uma série de reajustes que ocorrem esses meses, e o reajuste que mais ocorre com frequência em janeiro é justamente mensalidades escolares, de faculdades, ensino médio, fundamental, creche e tudo mais. E você tem um aumento no preço considerável, tanto que o grupo educação ele teve uma alta de 2% no IGPDI desse mês, e a gente, quando for olhar a inflação, também deve ver um impacto bem grande do grupo educação. O que ainda é o grande problema, que aí não é uma questão só de sazonalidade, é a questão climática, que a gente vem alertando vocês, e deve persistir pelo menos até abril desse ano, segundo os prognósticos, é justamente os alimentos, que foi o segundo grupo que mais se elevou, com aumentos consideráveis desses alimentos in natura que a gente planta nos cinturões verdes, próximos das grandes cidades, que é, por exemplo, batata, cebola, tomate, e esses bens tiveram um preço muito elevado aí, segundo mostra o IPCDI, né? Então, esse aí é o grande problema, vai ser também um grande impacto na inflação no mês de janeiro, né? Então, talvez mude, talvez aumente um pouquinho a percepção de inflação aí do relatório Focus para a próxima semana, Débora. E a gente tem que ficar de olho aí no peso dos alimentos, né? Como é que a gente tem esse comportamento no IPCA, até depois a gente vai trazer a inflação por extrato de renda, porque a gente sabe que aumento em preços de alimentos acaba aí impactando bastante famílias com rendas menores devido ao peso da cesta básica na renda. Então, esse é um ponto para a gente ficar aí atento, né? E também ir acompanhando as medidas para que isso seja mitigado. Mas vamos falar agora de endividamento, né? Porque saíram também as estatísticas de crédito do Banco Central, que trazem ali vários pontos importantes para a gente analisar, como quanto estão as taxas de juros ao ano, qual que é a taxa de inadimplência daquela modalidade de crédito. A gente sempre traz essas atualizações para vocês e não deixaríamos aí de trazer novamente as taxas médias de juros e de inadimplência por modalidade de crédito entre as pessoas físicas no mês de dezembro. Então, aqui a gente está olhando ainda o mês de dezembro, final do ano passado. Como a gente sempre fala e reforça aqui, né, tem toda aquela mítica, né, de que o brasileiro é inadimplente, e isso faz com que a taxa de juros seja alta aqui no Brasil, e a gente sempre traz justamente esse quadro para mostrar o contrário, né? Na verdade, a inadimplência é alta porque a taxa de juros ela é impraticável. Aqui no Brasil ela é impagável, na verdade. Praticável ela é porque ela está aqui acontecendo, mas ela é impagável em muitos dos casos. E a gente sempre traz esse quadro junto para vocês verem que as maiores modalidades em inadimplência, então as modalidades que têm a maior inadimplência, são justamente aquelas que têm as taxas de juros mais altas e realmente ali abusivas, né? Beirando o abusivo em muitos dos agentes financeiros. O cheque especial, né, que é aquele quando você entra no limite da conta, teve uma taxa média aí ao ano de 128,3%, a inadimplência nessa modalidade ficou em 13,5%, o crédito pessoal não consignado, então aquele que não tem desconto em folha, crédito pessoal aí mais livre, né, que também não tem ali nenhuma destinação, ficou em 94% a taxa ao ano, uma taxa até que sofreu elevação do mês passado para cá, e a inadimplência em 6%. O crédito pessoal consignado, aqui eu acho que é o ponto, aqui aquisições de veículos, né, são pontos inclusive para a gente pensar nessa frase tão afirmada, aí, nessa afirmação tão popularizada que o brasileiro é inadimplente, isso faz com que a taxa de juros seja alta. A gente está falando de crédito pessoal consignado, aquele com folha, que tem desconto em folha. Então, do pensionista do INSS, da pessoa que tem ali
um trabalhador do setor privado, do servidor público, que tem o desconto do crédito já em folha, a gente teve uma taxa de 24,4% ao ano, ainda que menor do que as outras, é uma taxa elevada e a inadimplência não é alta, até porque o desconto em folha acontece ali, tem o salário ali quase que garantindo aquele crédito. E mesmo assim a gente tem uma taxa elevada no Brasil de 24,4% ao ano. A aquisição de veículos também, porque tem o bem como garantia, então experimenta não pagar o seu crédito de aquisição de veículo para ver o que acontece. Vai para busca e apreensão. Então a gente tem aí a aquisição de veículos também com uma taxa de 25,5% e uma inadimplência de 5,2%. Então são taxas de inadimplência menores, porque tem ou o salário ali garantindo aquele pagamento, ou tem o bem como garantia do crédito, e mesmo assim a gente tem taxas elevadas aqui no Brasil, inclusive se a gente comparar com outros lugares. Cartão de crédito rotativo, esse não precisa nem falar, né, dispensa apresentações, é aquele que em alguns bancos a gente chega a 1000% de juros ao ano, né, e a gente sempre traz a taxa ao ano, justamente para ter uma base de comparação com os outros tipos de crédito, porque aqui a gente sabe que fica só 30 dias e depois rola dívida para outra modalidade, mas é importante a gente ter noção dessa magnitude ao ano, sim, se ela fosse anualizada. 440,8%, quase 441%. Sabemos aí que tem bancos que cobram mais de 1000% de juros nessa modalidade. E é justamente nela que a gente tem a maior inadimplência, quase 54% de inadimplência na modalidade. Por que será, né, André? Será que é porque a taxa de juros aí é, na média, 441%? Vamos ver aqui. E o cartão de crédito parcelado, que normalmente é alternativa ao rotativo, ainda tem uma taxa muito alta, de quase 200%, 196,8%, e 10% aí de inadimplência na modalidade. Não tem como o brasileiro não ficar endividado com uma taxa dessa, né? Se você cai num endividamento desse, cobrando 440% ao ano, não tem como você pagar. Você 4 vezes, né, aumenta 4 vezes a sua dívida. Você estava devendo 1.000, agora está devendo R$4.500 em apenas um ano. Isso é impossível, né? Não é humanamente possível se fazer um negócio desse, né? Mas tem mais dados aí que a gente vai ver também o comprometimento da renda, né? O comprometimento da renda está alto também para pagar a dívida, né? Exatamente. Aqui a gente vê o quanto da renda do brasileiro está sendo destinada para pagar a dívida, né? Então, a gente sempre pega duas modalidades para ver essa métrica, até porque tem a ótica com e sem o financiamento imobiliário. E por que a gente traz os dois? Porque financiamento imobiliário normalmente são parcelas mais altas e comprometem mais a renda. Então, a gente olha o total com o financiamento imobiliário ali embutido e a sem financiamento imobiliário. Mesmo assim, a renda do brasileiro ainda está bem comprometida com operações de crédito. A gente teve uma diminuição, né? Então a gente vê algumas medidas, aquela própria medida ali que tenta limitar o crédito do rotativo, o desenrola, então a gente vê medidas aí sendo tomadas para tentar diminuir esse endividamento, para tentar também diminuir a inadimplência, mas a gente ainda vê aí o brasileiro com boa parte da sua renda comprometida. Considerando o financiamento imobiliário, quase 50% da renda do brasileiro vai para pagar dívida. A gente já teve momentos piores ali de 49,5%, mas atualmente a gente está em 48,2%. Então, de tudo que o brasileiro ganha, 48,2% vai para pagar dívida. Se a gente exclui o financiamento imobiliário, que normalmente é uma parcela mais alta, mais pesada aí no orçamento, a gente sai de 31,5% para 30,2%, um terço da renda do brasileiro ainda para pagar a dívida. E aí a gente já sabe o resultado disso e a gente vai explicar daqui a pouquinho, né? Mas o setor então, mas assim, tanto o brasileiro endividado, o setor bancário deve estar numa crise danada, né, Débora? Porque ninguém está pagando as contas, então o banco não deve estar lucrando, né? Será? Eu acho que está lucrando e está lucrando justamente com as carteiras de crédito, porque ontem a gente teve a divulgação do lucro do Itaú, né? A gente teve um aumento de quase 16% em relação ao quarto trimestre do ano passado, do ano retrasado, na verdade, né? Porque a gente está falando do quarto TRI de 2023 contra quarto TRI aí, de 2022. A gente teve um aumento de 15,7%
em 2023 e 5,3% em relação a 2022. Então, assim, o banco ele continua lucrando. E quando a gente olha ali as fontes de receita desse lucro, né, da onde veio, na verdade, esse lucro, a gente tem as receitas com operações, num geral, e tarifas. Tá? Então, a gente teve esse aumento, inclusive, das carteiras de crédito. Então, isso contribuiu bastante aí para o lucro do banco. E a gente tem também ali as modalidades ali de cartão de crédito ganhando um peso grande no lucro do Itaú. E aí, quando a gente olha, inclusive, nessa manhã, eu vou aqui colocar na tela para vocês, o setor financeiro, ele está muito bem, obrigado com a notícia, está muito feliz aí, né? A gente olha as principais ações do setor financeiro, estão todas em alta. Quando a gente pega o índice que reúne as ações do setor, de uma forma geral, está subindo 1,25 nessa manhã. Então, o mercado reagiu muito bem aí a esse lucro elevado do Itaú. E a gente sabe, né, que o banco sempre ganha. Tem duas pessoas que sempre ganham, o banco e a banca, né? Então, a gente sempre brinca que o banco sempre ganha em todas as situações, seja numa situação mais de crise ou numa situação que a gente esteja aí em recuperação, o banco vai dar o seu jeito de lucrar e vai dar o seu jeito de ganhar. E não é à toa, né? Se a gente pensar que 48% da renda do brasileiro vai parar na mão do banco em algum momento. Vamos aproveitar o assunto, o ensejo, e vamos ver a abertura de mercado. 4 minutinhos aí, Débora, para a gente fazer a abertura do mercado aí. Vamos ver, então, como que está o nosso Ibovespa. 1,36, tá puxando, hein? Tá puxando. E quem puxou foi justamente o Xangai Composto, com a sua alta de 3%. Essas notícias, como eu falei, positivas vindas da China, essa expectativa de estímulo, mesmo que ainda no mercado financeiro, fez com que ali as bolsas emergentes reagissem, aí, emergentes, exportadoras de commodities, Brasil dentro desse bolo, a gente vê o nosso Ibovespa subindo aí 1,34 nessa manhã. A gente tem um outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar, que é a recuperação dos preços do petróleo. Então, a gente teve ali alguns dias ruins na semana passada para preço de petróleo. Ontem e hoje a gente vê uma recuperação do preço do petróleo, então isso acabou puxando ontem, por exemplo, a Petrobras para cima, e hoje esse movimento continua, mas a gente tem que pensar nos limitadores aí que a gente tem para o nosso Ibovespa. Um deles é o rendimento das treasuries. Então, a gente deve ter o rendimento das treasuries hoje, limitando um pouquinho a alta do Ibovespa, apesar dela estar bem acelerada, porque a China tem um peso muito grande aqui na nossa bolsa. Se a gente pensar no peso dos exportadores de commodities, a gente já tem um percentual muito grande que vai subir com essa notícia. Inclusive a Vale está subindo, ou pelo menos estava na abertura, mesmo com o preço do minério de ferro não em alta, em uma queda ali moderada, a gente teve a Vale subindo no otimismo geral. Então a gente deve ter esse otimismo geral hoje, puxando a nossa bolsa para cima, até porque a gente não tem condutores muito importantes aí para trazer outro ponto, um contraponto aí para a nossa alta. O que a gente tem que ficar de olho justamente é no rendimento das treasuries, porque faz 3 dias que as treasuries estão em alta e estão numa alta até considerável, tanto nos vencimentos mais curtos, de 2 anos, como naqueles de 10 e 30 anos. Treasuries aqui, só para todo mundo ficar na mesma página, são os títulos de dívida dos Estados Unidos. E por que a gente está tendo essa alta aí no rendimento das Treasuries, ou nas expectativas para os rendimentos das Treasuries? Muito aí semelhante ao nosso juros futuro. Justamente porque a gente teve o Jerome Powell falando no fim de semana, depois de um resultado de mercado de trabalho ainda aquecido, ele jogou bastante areia ali na expectativa do mercado de que as taxas de juros fossem cortadas em março. Inclusive, agora a gente tem expectativa majoritária de manutenção, então quase 90% do mercado está esperando manutenção em março, então as taxas não vão cair por lá tão cedo, e as expectativas foram postergadas para maio. Então isso deve aí reduzir um pouquinho o otimismo, fez com que a nossa curva de juros subisse ontem, as ações mais ligadas aí a consumo sofreram bastante, então esse é um ponto que pode limitar aí o nosso apetite pelo risco. Mas, no geral, a gente tem um sentimento bem otimista. O S&P 500 agora abre em alta depois da queda de ontem. Ontem as bolsas em Nova York fecharam todas em queda, inclusive algumas bolsas asiáticas acabaram reagindo a isso. Caso do Nikkei 225, caiu 0,5%, aí 0,53%, porque o Nikkei 225 é mais sensível a notícias de Nova York, a Estados Unidos. Ele acabou caindo na esteira junto com as bolsas por lá.
Mas hoje a gente vê um movimento modesto aí de recuperação no S&P 500, que também pode ser puxado pelo petróleo Brent. O dólar cai, mas não cai tão intensamente quanto a alta da nossa bolsa, justamente porque a gente tem, né, um limitador que são as treasuries. Quando a gente tem rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos subindo, esse recurso tende a fluir para lá, e isso acaba elevando um pouquinho o dólar. Então, por mais que a gente tenha uma alta no Ibovespa, a queda do dólar não está acompanhando na mesma magnitude, mas hoje a gente tem um cenário um pouco mais positivo aí que ontem, e quem deve pesar bastante aí é justamente essas questões de China, e os dirigentes do Fed falando à tarde podem dar uma bagunçada dependendo do que eles falarem em relação aos juros dos Estados Unidos. E aí isso pode diminuir um pouquinho o otimismo. Vamos falar agora do evento do ICR, a super live aí que vai ter no dia 18 de fevereiro com o Renato Freitas, né? A voz da periferia que os poderosos querem calar. Gratuito, muito bom, já garante sua vaga aqui no link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br/aula. É imperdível, todo mundo sabe da história maravilhosa aí que o Renato Freitas tem, o cara que está sendo perseguido toda hora pela extrema-direita lá no Paraná. Então vale muito a pena aí, vai ser um webinário perfeito aí, maravilhoso. O Eduardo vai conduzir esse webinário, né? Então vamos prestigiar e vamos entrar lá nesse webinário porque vai valer muito a pena a gente conseguir ver tudo isso, né? E já vamos passar agora para o nosso vizinho William De Luca, que vai começar agora às 11h30 da manhã, o Rolê ICR, né? Estamos entregando aí no horário para ele. E amanhã a gente volta, né, Débora? Amanhã voltamos. Vale sempre frisar que estamos entregando no horário, porque já fomos aí cobrados por isso indevidamente. Mas vamos aí entregar para o William De Luca. Fiquem aí com ele, fiquem com o Rolê ICL. Amanhã a gente está de volta com o Mercado Investimentos para trazer as atualizações, os indicadores e o que está rolando de mais importante no mercado. Até amanhã. Um beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Depois de ter sido caçado por fazer um protesto pacífico dentro de uma igreja, após o assassinato brutal de um irmão negro no Rio de Janeiro, ele teve a sua luta reconhecida e foi chamado por ninguém mais, ninguém menos do que o Papa Francisco para encontrá-lo na Itália. Ele é hoje uma das vozes mais importantes da política e da periferia no Brasil. Renato Freitas vai fazer uma conversa inédita com o Instituto Conhecimento Liberta no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite. Para você participar dessa conversa, onde Renato Freitas vai revelar coisas que nunca revelou até hoje, é só você se inscrever no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro histórico.